tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui de novo com o meu baú do conhecimento para falar de mais uma partezinha interessante dessa história dos logaritmos, que eu espero que você também esteja viajando por ela junto com a gente. Você deve se lembrar de Napier, né? Napier, que foi aí uma das primeiras publicações que nós temos sobre logaritmos. Mas Napier, quando ele faz, né, a sua tabela de logaritmos, ele começa a estudar, ele começa por progressões geométricas. Então, para que Napier conseguisse uma sequência e um estudo de logaritmos, ele começa a tentar achar um número muito próximo de 1. E para achar esse número muito próximo de 1, que é o 0,99999, ele usou uma potência e ele baseou todo o seu estudo de logaritmos com base nessa potência. É importante a gente saber, e eu falei isso na nossa aula de história, que a matemática ela é toda costurada, né? Que o conhecimento matemático é assim. Então, Napier, ele não tinha ainda a ideia e a noção de base de logaritmo que nós temos hoje, né? O conceito de Napier ainda era diferente do que nós temos hoje. Ainda era um conceito primitivo de logaritmo, que você já tem hoje, porque você já assistiu algumas aulas de logaritmo e você já tem essa ideia de logaritmos em diferentes bases, viu? Então vamos lá. O que isso tudo tem a ver com a aula de hoje, né? Bom, Napier então constrói toda a sua ideia, o seu conceito nessa ideia de logaritmo, né? Do 1 menos 10 a sétima e vai construindo aí a sua progressão. Lembra do amigo dele? De Briggs, esse mesmo, o professor de geometria que visita Napier um ano depois. Então, ele visita Napier e os dois conversam sobre uma outra potência para ser utilizada. E aí eles pensam na potência de 10. A ideia é que o log de 1 seria igual a 0, né? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa daí você também já sabe. E que o log de 10 seria igual a 1. A ideia anterior era para evitar frações. Eles concordam com isso. E nisso está baseado, galera, tudo que a gente tem, todas as propriedades que vocês já viram até agora e as propriedades que nós ainda vamos ver, as funções, logaritmos, é nessa ideia básica dessa conversa que deve ter sido muito legal, a gente já falou sobre isso. Napier morre em 1617 e fica então Briggs encarregado de montar essa tabela e de desenvolver tudo isso aí. E Briggs se dedica a isso. E aí surgem então os logaritmos comuns. Vocês já viram em algumas das nossas aulas, né? Que quando não tem nenhuma base escrita no logaritmo, é porque esse logaritmo está na base 10. São os logaritmos briggsianos, ou os logaritmos comuns, ou os logaritmos na base 10. Essas tabelas, elas nos ajudam a calcular outros logaritmos. Ali ele coloca log de 2, 3, 4, 5, e aí ele constrói primeiro a tabela de 1 a 20 mil, depois a tabela de 90 a 100 mil e vai. Hoje, nós não utilizamos tanto essa tabela. Por quê? Embora essa tabela é a base nossa de cálculo. Na verdade, nós utilizamos, só que com o auxílio da tecnologia. Essa tabela, ela tá aqui hoje, ela tá na calculadora. Mas por que essa conversa toda? Porque hoje nós vamos falar de uma propriedade que se chama mudança de base. Pensa comigo, se eu pedisse para você hoje calcular o logaritmo de 5 na base 2. Quem nos ajuda? A propriedade da mudança de base. A gente coloca esses dois valores, tanto o logaritmo de 2 e o de 5, na base 10 e consegue fazer essa transformação. E é isso que a gente vai ver na nossa aula de agora, a propriedade de mudança de base e calcular alguns logaritmos que não são tão diretos como que nós vimos até agora. Vamos lá? Te convido a aprender um pouquinho mais sobre logaritmos. Galera, para resolver isso aqui, nós vamos usar o auxílio da calculadora científica. Ó. Olha os dados que ela me dá. O log de 5 na base 10, né, é aproximadamente 0,699. E o log de 2
aproximadamente 0,301. Pela propriedade que nós acabamos de ver, é só dividir esses valores, que nós já estamos fazendo ali na calculadora. Dá uma olhadinha para cá. Se eu divido esses valores, eu tenho aproximadamente 2,32. E olha que interessante o que eu vou ver agora aqui, ó. 2 elevado a 2,32, que na calculadora científica é só eu colocar aqui 2 elevado a ANS, né, que é a resposta. Olha que legal, nós temos 5 ali. Bom, eu vou mostrar isso para vocês aplicando a propriedade.